Uma boa noite, shalom a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e hoje nós estamos iniciando a segunda parte da série que iniciou no domingo passado, Yeshua, a Torá e a verdadeira espiritualidade. Louvado seja o Eterno por esses dias de aprendizagem e ensinamento, os quais nós estamos reunidos com o propósito de mostrar para as pessoas a verdade através das Escrituras. Temos tentado falar para as pessoas sobre a diferença de religiosidade e espiritualidade. Começamos mostrando essa diferença, depois falamos o que Deus entregou no Sinai. Deus não entrega no Sinai uma religião. Deus não cria uma religião no Sinai. Quando ele decidiu entregar para Moisés orientações, instruções, ele não deu um conjunto de religiões, ele não deu uma cartilha religiosa. Ali no Sinai, Deus entrega um estilo de vida. Ali ele dá instruções para que o povo que ele escolheu vivesse através daquelas instruções. Bom, assim nós iniciamos falando e depois nós demos continuidade falando do que os profetas ensinaram. O que os profetas ensinaram, como eles viviam, qual era o teor da mensagem dos profetas e mostramos que eles não criaram nenhum tipo de religião. Eles não ensinaram nada além daquilo que a Torá ensina. Nada além do que foi entregue por Deus a Moisés para ser ensinado ao povo de Israel lá no Sinai. Mostramos por diversos textos bíblicos e diversos argumentos e ensinamentos que os profetas não modernizaram nada, não inovaram nada, e eles pregaram nada mais, nada menos do que os ensinamentos da Torá. Eles ensinaram de acordo com a Torá, e eles não ensinaram nada diferente. Bom, então, dito isso, nós iniciamos no domingo passado um complemento para este ensinamento. E qual é este complemento? Nós iniciamos aqui uma série onde nós estamos falando sobre Yeshua e a Torá, a relação de Yeshua com a Torá e a verdadeira espiritualidade. Por quê? Porque tanto Moisés quanto o povo de Israel, os profetas, eles foram chamados por Deus para viver a espiritualidade de acordo com a Torá. Porque espiritualidade existe diversas. Existem diversas formas de viver uma espiritualidade. Dentro de cada religião se vive uma espiritualidade. Porém, Yeshua veio para nos ensinar a viver a verdadeira espiritualidade, de acordo com a Torá, que foi entregue para Moisés e para o povo de Israel, que foi apregoada pelos profetas. Então, esse tipo de espiritualidade, essa conexão com Deus, com o divino, através dos ensinos da Torá, foi o conjunto de regras, de normas, um estilo de vida entregue por Deus a Moisés lá no Sinai, foi a prática de fé, foi a conduta dos profetas, foi a tônica da mensagem dos profetas depois do evento do Sinai, e Yeshua, ele não criou uma nova religião também. Yeshua não aboliu a Torá, os ensinos da lei que Deus entregou a Moisés, e não inovou nada, não ensinou nada além do que Deus entregou lá no Sinai. Então,
este tipo de espiritualidade, essa conexão com o Pai através dos próprios ensinos, instruções e diretrizes que o Pai deu lá no Sinai, é chamado, né, a verdadeira espiritualidade, a Torá, vivida por Yeshua e pelos seus discípulos, seus talmidim. Então, com base nisso, nós vamos iniciar hoje a segunda live desta série, Yeshua, a Torá e a verdadeira espiritualidade. Hoje, eu vou iniciar falando aqui sobre o significado espiritual do termo Torá. É muito importante que você, que eu, que nós venhamos a entender o que significa este termo Torá. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Torá não é um outro livro. Não é um livro de uma outra religião. Torá não é o livro da religião judaica. Torá é o termo usado para designar os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que o cristão tem, o judeu tem, o espírita tem, o católico tem. Enfim, todo ser humano que tem uma Bíblia, que tem acesso a ela, independente de qualquer religião, porque a Bíblia está presente praticamente em todas as religiões do mundo, tem a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés. Mas nós vamos entrar aqui em um ponto importante para você entender a diferença entre o termo Torá e entre o termo lei ou a lei de Moisés. Então, você vai ver essa diferença, você vai entender isso na live de hoje. Bom, no pensamento hebraico, é bom que você entenda isso. Na mente de um judeu, na mente de alguém de fala hebraica, na mente no pensamento de alguém, né, que vive conforme a tradição e a cultura hebraica, de um hebreu, de um judeu, de um israelita, Torá não significa simplesmente lei. Então entenda isso. Este termo lei, ele é muito pouco usado, muito pouco explorado, muito pouco compreendido na mente e na cultura hebraica. A palavra da raiz hebraica, iarar, entenda isso, olha, iarar, que significa instruir, apontar o caminho. Para o sábio de Israel, a Torá era expressão da soberania divina. Então, o termo Torá, ele vem de iarar, que significa instruir, que significa apontar o caminho e significa instrução do Eterno. Quem deu esta instrução, quem apontou o caminho que se deve andar, foi Deus através dos ensinamentos que ele entregou na mão de Moisés, as 2 tábuas de esmeralda, lá no Sinai, e o restante dos ensinamentos que a gente encontra, né, além dos 10 mandamentos, dentro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, estes escritos, estas instruções que Deus passou, então, o hebreu, o judeu, o israelita, na mente dele, ele chama de quê? De Torá. Então, qualquer um que tem uma Bíblia tem a Torá. Tá entendido? Bom, para o sábio de Israel, a Torá era a expressão da sabedoria divina. A Torá já existia antes dela ser entregue lá no Sinai. A Torá, ela já existia antes de Deus entregar para Moisés este ensinamento, este conjunto de ensinamento, ela já existia. A Torá, ela já estava presente antes da criação do mundo. Ela já regia os céus.
ela já regia as criaturas celestiais que foram criadas antes do homem. Ela já regia o mundo espiritual antes mesmo de Deus criar o homem, criar o ser humano, criar Adam e Havá lá no Éden. Então entenda sobre isso. A Torá, ela faz parte das 7 coisas que Deus criou antes dele ter criado o mundo, o homem, este nosso mundo físico aqui. Né? As 7 maravilhas que Deus criou. Uma delas é a Torá. Então este termo significa instrução. É o apontamento para um caminho. É o termo que quer dizer instrução da parte de Deus para aqueles que ele escolheu para ser povo dele, para servi-lo. Então, entenda muito bem essa diferença entre Torá e lei. Né? Lei é um termo usado nas traduções para o nosso português. E ele não exprime com riqueza de detalhe e com harmonia total o termo original que é Yará, né? Ou seja, Torá, da onde vem, né? O termo Torá. Então entenda bem esta realidade. Bom, continuando. O Salmo 19 declara que a Torá do Eterno é perfeita e restaura a alma. Então a Torá do Eterno ela é perfeita e ela restaura a alma. Né? Ou seja, as instruções do Eterno são perfeitas. Quem coloca as instruções do Eterno em prática, abraça elas, ele atinge a santidade e ele atinge a fé verdadeira. Então, a Torá do Eterno, ela é perfeita e ela salva a alma. Ela restaura a alma do homem, da mulher, do indivíduo que acredita e que abraça os ensinamentos da Torá. A tradição judaica compreendia a Torá em múltiplos níveis. Então, dentro da mente judaica, né, a tradição judaica, ela estabelece níveis para entendimento da Torá. Ou seja, camadas, né? Camadas. É como que se fosse uma escada, né? Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau e último degrau. Ou seja, são níveis de entendimento, de interpretação da Torá. Vamos ver um pouco sobre estes níveis. O Pshat é o primeiro nível conhecido para a interpretação e entendimento da Torá, que é o sentido literal, é aquilo que se entende conforme se está escrito. É o entendimento literal das escrituras. Então, é o nível principal, é o nível inicial, é o nível mais, assim, vamos dizer assim, expressivo. É aquilo que realmente está escrito. Né? Então, é o Pshat. O Remes. Existe, né, outra forma de interpretação, de entendimento da Torá, que é o Remes, que é o quê? Uma insinuação. É aquilo que a Bíblia não declara claramente, explicitamente, de uma forma direta, mas indiretamente ela nos faz entender sobre um assunto, sobre uma determinada coisa, sobre um determinado comentário, assunto, enfim. É uma insinuação de Deus. O Drash, que é a interpretação, ou seja, é aquilo que que se interpreta, né, das escrituras. É aquilo que precisa de uma, vamos dizer assim, de uma analogia para ser interpretada. E o nível Sod, que é um nível espiritual, o nível místico, o nível mais, vamos dizer assim, profundo e espiritual
dos ensinamentos. Então, existem essas camadas de interpretação, esses níveis de interpretação segundo a Torá. Yeshua frequentemente ensinava exatamente dentro deste modelo judaico. Ele usava nos seus ensinos, né, o pshat, sentido literal, o remes, que é uma insinuação, as parábolas dele estão carregadas disso, o drash, uma interpretação, né, também aparece muito nas parábolas, e o nível sod, que é o nível espiritual, o nível mais profundo, é o nível mais místico dos ensinamentos. Levando os ouvintes além da superficialidade religiosa. Ele não reduziu, melhor dizendo, a Torá em um conjunto de regras mortas, mecânicas, sem vida. Ele revelou sua dimensão interior mais profunda. Então, o que Yeshua fez? Ele foi um religioso que usou de dogmática para ensinar? Não. Ele usou o sentido profundo dos ensinos da Torá. Ele aplicou estes ensinamentos de uma forma mais veemente, de uma forma mais clara, de uma forma mais ampla. E ele deu uma dimensão maior para os ensinos da Torá. Ele deu uma dimensão aos ensinos da Torá, uma dimensão maior. Então, Yeshua, ele ensinou a Torá. Por quê? Porque ele era a Torá, ele é a Torá viva. Eu sempre ensino aqui, nas minhas lives, sobre a Torá em pedra, a Torá em pergaminhos e a Torá em carne. Então, da mesma forma que as instruções do Eterno foram escritas pelo próprio dedo de Deus nas pedras, entregue para Moisés, para que o povo seguisse aquelas instruções, ele também mandou que essas demais instruções, além daquelas que estavam na pedra, fossem para pápiros ou pergaminhos. Então, da mesma forma que ela esteve em pedra, pápiro, pergaminho, Deus um dia resolveu enviar um personagem ao mundo, resolveu colocar essas instruções dentro de um personagem de carne e ossos, e este personagem viveu de comum acordo com estes ensinamentos e os ensinou, passou para nós. Então, Yeshua é a Torá em carne. Yeshua é a Torá encarnada. Por isso que João e Yohanan ensina no Evangelho de João, conhecido, né, como Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo. Ali verbo significa davar. Davar significa palavra. E quando você vai para Gênesis, você vê que Deus criou tudo por meio da davar, da palavra. Deus usou a palavra para criar. Então, a palavra ali é o verbo, é a Torá. Então, João está falando, no princípio era o verbo, ou a palavra, a davar. E um dia o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aquele verbo, ou seja, a palavra, a davar do Eterno, Deus, ele transformou aquele verbo abstrato em carne, algo concreto. E este alguém, a davar encarnada, habitou entre nós. Então, quem olhava para Yeshua e quem ouvia os seus ensinamentos, ouvia a Torá em carne, ouvia a Torá na sua versão mais ampliada, mais profunda que já existiu, que é o quê? A Torá em carne. Então, meus queridos, Yeshua usou constantemente a Torá, porque ele é a própria Torá. Ele é a própria palavra de Deus em carne e ossos. Bom, então, Torá significa isso. Torá significa instrução do Eterno, ensinamento do Eterno, né?
vem de yará, que significa apontar o caminho, mostrar o caminho que deveria ser percorrido. Então, Torá é mostrar o caminho, é dar instrução. Torá significa, então, instruir, apontar um caminho para ser andado e percorrido. Então, vamos ver a relação de Yeshua com aquilo que Deus entregou no Sinai, com aquilo que Deus entregou para Moisés com a Torá. A revelação do Sinai foi o momento em que Israel recebeu um estilo de vida santo das mãos do Deus Santo. Então entenda isso. A revelação do Sinai é nada mais, nada menos do que o recebimento de um conjunto de instruções que visava levar o povo escolhido a andar dentro daquele padrão, dentro daquele modelo, um modelo de santidade, um modelo de santificação, um modelo, um estilo de vida para ser vivido constantemente. E olha, não era para ser vivido apenas por um tempo. Era para ser vivido eternamente. Isso significa o quê? Que nós ainda temos a obrigação de viver de acordo com o modelo que este Deus, que é o Deus único, entrega lá no Sinai. Porque está escrito na Torá e em dezenas de outros textos da Bíblia Sagrada, tanto do Tanar, né, aquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento, quanto também na Brit Hadashah, que a Torá do Eterno é eterna. As instruções do Eterno duram para sempre e nunca deveriam ter sido abolidas. Não há sistema religioso, não há anjo, nem o próprio Messias tem o direito de abolir as instruções do Pai. E ele não fez isso. Né? Yeshua não fez isso. Então, queridos, Israel então recebeu um estilo de vida santo lá no Sinai, um modelo. O propósito nunca foi apenas ritualístico. Qual era o maior propósito de Deus entregar lá no Sinai as instruções? Cerimônias, rituais, dogmas? Não. O propósito maior era mostrar um conjunto de regras, de instruções que levaria o povo à santidade, à plena comunhão com Deus, através da prática daqueles ensinamentos até a vinda do Mashiach. Esta era a finalidade. Mas transformar Israel em uma nação sacerdotal. Êxodo 19, verso 5 afirma: vós sereis reino sacerdotal e nação santa. Então, era uma forma de Deus separar um povo e fazer dessa nação, deste povo, um povo separado na terra, com um propósito, com uma finalidade, com uma diretriz, com uma norma. Deles viria um Messias, aquele que levaria o mundo inteiro ao conhecimento da Torá. E que daria a todo aquele que nele crê, a todo aquele que acreditasse nele, condições de salvação e vida eterna, de redenção. Ele veio para fazer capará, que significa expiação, para todo aquele que nele crê. E este nele crê aí não significa apenas acreditar mentalmente, intelectualmente. Porque se fosse assim, até o diabo seria salvo. Sabe por quê? Porque tem um texto na Bíblia que fala: crê tu em Deus, fazes bem. Pois até o diabo crê e estremece. Sabia disso? Tiago 4,4, Tiago 4,3, fala isso. Então, crer intelectualmente com a mente, acreditar em Deus, em Yeshua e nos ensinos da palavra, é algo bom, sim, mas não é tudo, porque até Satanás crê. Até o diabo crê.
O que então faz a diferença? A obediência. É isso que faz a diferença. É eu obedecer, é eu viver de acordo, é eu cumprir, é eu guardar os mandamentos do Eterno, é eu viver eles no meu viver diário, é eu colocar em prática no meu viver diário aquilo que me cabe, aquilo que é cabível para nós nos dias de hoje. Porque nem tudo que está na Torá é para eu praticar, é para você praticar. Tem coisas que estão na Torá que é para sacerdotes. Eu e você não somos e nunca seremos sacerdote. Segundo a ordem araônica, o sacerdote levítico, nós nunca seremos. Nem o próprio Yeshua foi um sacerdote segundo a ordem de Levi. Ele foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, existem ensinamentos, né, regras que mulheres precisam cumprir e homem não. Que homens precisam e mulheres não. Né? Então, entendam isso. Existem ensinamentos que são para pessoas casadas cumprir. Um solteiro não vai poder cumprir porque não é casado. Existem outras regras, instruções, que são para aqueles que já são pais. Quem não tem filho não tem condição de cumprir tais ensinamentos. Então, vocês estão entendendo que nem tudo que está na Torá é para todo ser humano cumprir? Que cada um de nós tem que cumprir aquilo que nos cabe? Ah, mas a Torá tem 613. Sim, mas os 613 não se aplica a todo ser humano. Os 613 preceitos da Torá são para ser obedecidos, sim, mas por cada classe de pessoas de acordo com a sua condição, com o seu chamado. Se é homem, tem um conjunto dentro dos 613 para cumprir. Se é mulher também, se é filho, se é pai, se é sacerdote, enfim. Então, a gente precisa estudar a Torá para saber o que é para mim cumprir e o que não é para mim. O que cabe a mim, o que Deus me ordena e o que Deus não ordena a mim. Então, é por isso que nós temos que estudar a Torá. Então, continuando. Yeshua reafirma esse chamado ao ensinar sobre o reino de Deus. A nova aliança descrita por Jeremias 31, porque em Jeremias 31 está claro falando que viria uma nova aliança, mas nós temos que entender essa questão de nova aliança, que é uma aliança que entra em vigor sem abolir a primeira, sem desfazer da primeira, sem quebrar a primeira, mas ela vem para complementar a primeira. Ela vem, não que a Torá não seja completa, não seja plena, ela já é plena, ela já é completa, mas quando ela é quebrada, ela precisa ser restabelecida. Ela precisa ser plenamente restabelecida. Então é através dos ensinos de Yeshua que o homem se reintegra ao reino de Deus e passa a ter comunhão com Deus e passa a viver a plenitude da Torá na sua vida. Então, continuando. Então, essa nova aliança descrita, né, em Jeremias 31, não cancela a Torá, a primeira aliança. Não cancela. É isso que as pessoas têm que entender. Quando as pessoas dizem assim, olha, isso é coisa do Antigo Testamento, você está dizendo que aquilo que está de Malaquias para trás é coisa do passado. É coisa que ficou para trás. E não é bem assim. Porque quando a Bíblia está falando de uma nova aliança em Jeremias 31, ela está falando da renovação do pacto antigo. Da continuidade do pacto antigo. Yeshua, quando disse, não penseis que vim anular a lei ou a Torá e os profetas. Não vim anular, vim cumprir. Quando ele disse isso, ele estava dizendo que não veio desfazer do pacto inicial entregue no Sinai. Ele veio cumprir o pacto.
ele veio completar o pacto. Ele veio viver plenamente aquelas instruções do Pai e nos ensinar a viver também de acordo. Ele não veio para desfazer e ele não veio para melhorar, porque o que Deus entregou lá no Sinai já era bom, já era pleno, já era perfeito. Yeshua veio dar, vamos dizer assim, uma nova perspectiva para o homem, fazer o homem enxergar com mais ênfase todos os ensinamentos que já estavam dados por Deus para Israel e parece que as pessoas não conseguiam compreender bem. Ele veio para ampliar o som da voz de Deus. Ele veio para, é como que se colocasse um óculos na pessoa, que tem uma visão, que enxerga e coloca o óculos e enxerga melhor ainda. Yeshua veio fazer isso. Yeshua veio para dar, vamos dizer assim, uma vida maior aos ensinamentos, não que eles não fossem completos e não tinham vida, sim, tinham vida, eram completos, eram perfeitos, não precisava ser melhorado, mas o ser humano precisava de algo que fizesse eles entender mais. Para isso, Deus enviou Yeshua na qualidade de a Torá em carne, para que, vendo, ouvindo aquele personagem chamado Yeshua, filho de Miriam com Yosef, que nasceu de uma forma sobrenatural, que tinha uma sabedoria anormal, além da sabedoria comum de um ser humano estudioso da Torá. Então a humanidade, diante dos feitos, diante dos ensinamentos, diante da manifestação do Espírito na vida de Yeshua, pôde entender melhor o que significa as instruções e a Torá do Eterno. Então Yeshua não veio para desfazer o primeiro pacto, a primeira aliança. Ele veio para tornar plena. Bom, olha o que diz Jeremias 31, a partir do versículo 31. Né? Ela, ou seja, a Torá, ela, na segunda aliança, ela veio não para estar na tábua de pedra apenas, e nem também nos pergaminhos, mas veio para estar internalizada, ou seja, Deus enviou Yeshua para que através dos ensinamentos e da ação do Espírito, que acompanhou Yeshua do início ao fim, que ainda atua na vida do povo que crê nas palavras dele, Deus queria que aqueles ensinamentos que estavam na pedra, nos pergaminhos, nos papos, passassem para dentro do coração do homem, da mente do homem. Do exterior para o interior do homem. Porque quando eu e você reconhece que Yeshua é o Messias e passa a abraçar os ensinamentos dele e a cumpri-los, guardá-los, propõe no coração, eu vou obedecer a Deus. Eu vou ouvir os ensinamentos de Yeshua. Quando eu e você fez isso, no meu caso eu fiz isso lá no ano 2000, da forma cristã, né, ainda, que é ir para uma igreja, pegar a Bíblia, aprender a Bíblia, né, aprender os ensinos da Bíblia, aprender os ensinos de Yeshua, no caso de Jesus, né? E colocar em prática, passar a obedecer. Então, quando eu e você faz isso, nós estamos entrando em aliança com o Eterno. Nós estamos nos religando ao Eterno de uma certa forma. Então, Deus tira a Torá do exterior e coloca ela agora no interior do homem. Porque quando eu e você recebe os ensinamentos de Yeshua, nós estamos recebendo o ensinamento do próprio Pai, do próprio Deus entregue lá no Sinai. Porque Yeshua viveu de acordo com um modelo entregue lá no Sinai.
Então ela seria interiorizada. A Torá seria internalizada. Ela passaria agora a estar no interior, na mente, coração do ser humano. Porém, minha Torá dentro deles, diz Jeremias 31:31. O profeta Ezequiel também declara: dar-vos-ei um novo coração. O que é este novo coração? Este novo coração é uma transformação feita pelo Espírito de Deus. Quando nós reconhecemos Yeshua como Messias e a Torá do Eterno como regra para nós viver. Aí então, né, nós recebemos uma mudança interna completa. Portanto, a missão messiânica não era abolir a revelação do Sinai, mas restaurar sua essência espiritual no interior do homem. Quando Deus entregou a Torá para Moisés lá no Sinai, ela tinha a finalidade de sair da pedra do pápiro, do pergaminho, para ser internalizada, para ser interiorizada pelo homem de uma maneira que ele vivesse a essência da Torá, uma transformação que começasse de dentro para fora. Mas o ritualismo, a religiosidade, o legalismo falou mais alto. E Yeshua então precisou vir para quebrar isso. Não a Torá, mas o ritualismo, não a Torá, mas a religiosidade. Yeshua veio para quebrar não as instruções do Pai, mas o legalismo. Ele veio quebrar, sim, as tradições desnecessárias. Ele veio quebrar. Ele veio mostrar que nós não precisamos disso. Que o ser humano não precisa disso. Ele veio para mostrar a essência da Torá, que é o quê? Receber os ensinamentos dados por Deus lá no Sinai, ensinados, vividos por Yeshua, repassado para nós, para ser vivido no nosso interior. Quando Yeshua conversou com Nicodemos, Nicodemos, que era um mestre da lei, um príncipe de uma sinagoga, um fariseu, Yeshua falou para ele: olha, Nicodemos, você não está muito longe do reino de Deus, tá? Sabe por quê? Porque mesmo sendo um estudante profundo da Torá e um líder de uma sinagoga, ele ainda não compreendia o verdadeiro propósito. Mas o fato dele buscar instruções do mestre fez com que ele enxergasse, compreendesse melhor a vontade de Deus através dos ensinos de Yeshua. E isso fez com que Yeshua falasse para ele: você não está longe do reino de Deus. Então, meu amado e querido ouvinte, eu vou encerrar este trabalho de hoje. Na próxima oportunidade, nós continuaremos falando sobre este tópico. Né? Nós continuaremos falando sobre este tema e vamos aqui iniciar, né, no tópico 3 aqui, onde vamos falar: Yeshua nunca ensinou contra a Torá. Então, tudo o que nós aprendemos dentro do sistema religioso que impera no mundo precisa ser corrigido. Yeshua não criou uma nova religião. O cristianismo não substitui o judaísmo. Yeshua não criou uma religião. Yeshua não aboliu a Torá. Yeshua não ensinou contra os ensinos da Torá. Entenda isso. Israel não foi substituído pela igreja. Não foi. A igreja não substitui Israel. Israel é Israel e sempre será Israel. Yeshua não faz parte de uma trindade. Yeshua nunca ensinou trindade. Yeshua nunca recebeu adoração. Yeshua nunca
aceitou a adoração e nunca pediu que adorassem ele, muito pelo contrário. Ele ensinou a todos, inclusive o próprio Rassatã, que diz para ele em Mateus 4, tudo te darei se prostrado me adorares. Ele disse, está escrito, somente ao Senhor teu Deus. Ele apontou para o sujeito digno de adoração, que é o Pai. Ele não se colocou como digno de adoração. Somente ao Pai, ao Senhor teu Deus, está escrito, adorarás. Ele não disse, a nós, a mim e o Pai. Ele não disse, somente o Pai e eu. Não, ele disse, somente o Senhor. Ele apontou para Deus. Ele nunca ensinou a orarem a ele. Quando ele foi orar aos discípulos, pediu, ensina-nos a orar. Ele disse, quando fores orar, diga assim, Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu, ele mandou clamar quem? O Pai. Se ele fosse alguém digno de receber oração, ele tinha que dizer assim, quando os discípulos foram ensinar ele, quando fores orar, orarás assim, Pai e Filho que estás no céu. Ou Pai que está no céu e Yeshua, ou Jesus que está aqui na terra. Não, ele não ensinou isso. Ele disse, Pai nosso que estás no céu. Então, o servo do Eterno de hoje precisa resgatar os verdadeiros ensinos da Torá. Os verdadeiros ensinos de Yeshua, que não sai de dentro do cristianismo, mas que sai da fé judaica. Yeshua era um judeu. Yeshua é um israelita. O cristianismo, entenda isso, vai esconder até o último dia de existência dele na terra a judaicidade de Yeshua. A verdadeira identidade do Filho de Deus, o Messias, sempre será negada pelo cristianismo. Eles nunca, nem catolicismo e muito menos igreja protestante, vai te ensinar quem foi o verdadeiro Filho de Deus, quem é o verdadeiro Messias. Por quê? Porque eles têm que sustentar até o último dia aquilo que eles criaram lá no passado, através de Inácio de Antioquia, Marcião de Sinopse e Tertuliano. As doutrinas que deram vida para um movimento religioso político. Igreja Católica Apostólica Romana, oficializada por Flábios Constantinos Valérios, para reavivar e reacender a chama de um império que até então foi estabelecido pela espada. Roma, agora não mais pela espada, mas pela religiosidade vinculada ao Estado político. E isso foi oficializado. A religião oficial de Roma é o cristianismo. É o cristianismo. Foi oficializado por Flávio Constantino Valérios. Não foi por Jesus, não foi por Yeshua. Não foi pelo israelita judeu, guardião da Torá, Yeshua, o Messias. Então, queridos, estude a Torá. Busque o conhecimento da Torá, porque Yeshua não ensinou contra a Torá. Olha, se o personagem que veio ao mundo como Filho de Deus, você crê que é Jesus? Eu também creio, só não chamo ele deste nome, porque o nome dele não é este. Yeshua. Ele aboliu a Torá. Ele criou um novo estilo de adoração a Deus. Ele recebe adoração. Ele estabeleceu uma igreja no lugar de Israel. Se ele fez tudo isso que o cristianismo fala, então vamos esperar o verdadeiro Messias.
Sabe por quê? Porque este personagem que fez isso tudo não é o Messias. Não é. Porque o verdadeiro Messias nunca vai abolir a Torá. O verdadeiro Messias nunca vai aceitar adoração. O verdadeiro Messias nunca vai excluir Israel do plano de salvação para acrescentar uma nova religiosidade. O verdadeiro Messias nunca vai criar um novo código de leis para abolir as instruções que Deus deu para o povo de Israel lá no Sinai. Nunca. Yeshua veio para cumprir a Torá. Para cumprir totalmente os ensinos da Torá. Então, ele é sim o Messias. Por isso. Então, na próxima live, nós retomaremos neste assunto, mostrando que Yeshua nunca ensinou contra a Torá. Há muitos judeus ortodoxos que se convertem. Sabe como? Lendo as palavras e os ensinamentos de Yeshua. Há muitos rabinos que são judeus ortodoxos tradicionais, daqueles que não aceitam de forma nenhuma outra coisa a não ser os ensinos da Torá. Aí, por curiosidade, muitos deles vão buscar saber quem foi Jesus ou Yeshua. Aí começa a estudar os ensinamentos dele. E sabe qual é a grande conclusão a qual muitos chegam? Que aquele homem realmente foi um judeu, um israelita, que nunca feriu nenhum ensinamento da Torá, que ensinou tudo exatamente de acordo com a Torá, e que ele é realmente o Messias. Tem muitos assim. Então, que o Eterno abençoe a sua vida no nome de Yeshua. Um abraço para o meu querido irmão João, colaborador aqui das minhas lives e do canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. E também da minha querida Juliana Wilpert, que também sempre, está colaborando aqui com este canal, e outros irmãos também. Que o Eterno abençoe cada um de vocês que participa das lives, dos ensinamentos, e que o Eterno abençoe cada um em nome de Yeshua. Pai amado, muito obrigado por este ensinamento. Quero orar pedindo que o teu Espírito abençoe as vidas das pessoas que vão assistir estes ensinamentos. Que o Senhor dê entendimento e sabedoria para cada um. Que o Senhor nos abençoe para que possamos compreender a verdade e servi-lo de acordo com a mesma. Em nome de Yeshua, amém. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shavuot Tov, uma boa semana para todos.